Eu disse, você terá um filho especial que ajudará outras mães atípicas. Hã? O Daniel? A senhora acha que o Daniel é autista, tia Elza? Ah, sim. Ele tem uns comportamentos diferentes, ele tem hiperfoco. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jack o Gato. Sejam bem-vindos à minha primeira animação Tom Vlog. E hoje eu contarei sobre como os meus pais descobriram que eu tinha autismo. Mas antes eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Então sem enrolação, bora pro assunto do vídeo. Tudo começou assim. Minha mãe estava dormindo, até que ela teve o seguinte sonho. Eu sonhava que tinha descido do céu um bebê com um manto azul, e uma voz vinda do céu disse: Você terá um filho especial que ajudará outras mães atípicas. Então a minha mãe acordou e contou esse sonho pro meu pai. E isso numa época antes dela estar grávida. O mais engraçado é que minha mãe pensou que eu teria a síndrome de Down igual ela, mal sabendo que eu teria autismo. Mas não vai chamar ela de burra não, é porque ela não sabia. Mas enfim, continuando. No dia 19 de 8 de 2008, eu nasci. E a minha vovó foi a primeira a me segurar. Mas mesmo assim, eles ainda não sabiam que eu tinha autismo. Até porque o autismo não tem cara. Para saber se a pessoa é neurodivergente, cara, a gente vê ou através do comportamento ou através do diagnóstico. E é aí que começam os sinais de autismo. Os meus pais perceberam que eu me comportava muito diferente. Eu andava na ponta do pé. Quando minha mãe me chamava, eu não respondia. Toda vez que meu pai ligava o liquidificador, ele tinha que me levar para outro lugar, porque o som do liquidificador é muito alto e eu entrava em crise. Mas mesmo assim, meus pais ainda não sabiam que eu tinha autismo. E é nesse ponto que eles descobrem que eu tinha autismo. Eu estava numa creche de boa quando eu vejo um carrinho da cor amarela. E eu fiquei fascinado por aquele carrinho, até porque a amarela é minha cor favorita. Eu tava brincando com o carrinho de boa, até que uma das tias acabou tirando o carrinho da minha mão. E nessa hora eu entrei em crise. Sempre que me dava um carrinho de outra cor, eu recusava, eu só queria o amarelo. Uma das tias da creche percebeu isso, e chama-se Elsa. A tia Elsa olhou meu comportamento e suspeitou que eu tinha autismo. E um belo dia ela veio conversar com a minha mãe. E aí, tia Elza, tudo bem? Como você está? Tia Elza, como está o Daniel em sala de aula? Então, mãe, o Daniel tá daquele jeito dele, né? Assim, naquele mundo autista dele. Tá. Hã? O Daniel? A senhora acha que o Daniel é autista, tia Elza? Ah, sim. Ele tem uns comportamentos diferentes, ele tem hiperfoco, por exemplo. Se eu der um brinquedo para ele, ele só quer aquele. Ele se irrita em alguns momentos com facilidade. Sim, eu acho, mãe, que ele pode estar no espectro autista. A tia Elsa pediu para minha mãe me levar para um psiquiatra ou para um neurologista. Minha mãe ligou para o meu pai falando sobre o assunto e nós fomos direto para o SEMP. Ficamos na sala de espera até a tia nos chamar. Bom dia, mãezinha. Você é a mãe do Daniel? Sim, eu sou. Beleza, vamos. Lá nós fomos fazer o pré-diagnóstico. Lá estavam 4 tias, 3 de cabelo loiro e uma de cabelo escuro. A psicóloga, fonoaudióloga, a assistente social e a psicopedagoga para fazer o pré-diagnóstico. O pré-diagnóstico funciona assim. As tias olham seu comportamento para ver se você tem algum transtorno ou deficiência mental. E então veio o meu diagnóstico. É autismo com TDAH. E aí que você deve estar se perguntando, o que é autismo? O autismo é um transtorno no neurodesenvolvimento, onde a pessoa nasce com dificuldade de conversar e socializar com outras pessoas, tem movimentos repetitivos, interesses restritos e sobrecargas sensoriais. Eu sou autista com TDAH nível 2 e passo bem hoje em dia. Mas calma que ainda não terminou. Eu precisava fazer alguns exames primeiro para ver se eu tinha alguma doença ou alguma deficiência. Estava de boa os exames, eu não tinha nenhuma doença, nem uma deficiência. Porém, quando eu cheguei no último exame, foi o mais complicado de todos. No caso, o Bera, que é um exame de ouvido.
Só que tem um pequeno problema. Ele só funciona quando você estiver dormindo. E eu não parava quieto. E os meus pais já estavam cansados. Porque eles acordaram às 7 horas da manhã pra vir pra Vitória, mano. E ficaram lá até às 4 da tarde. Nessa hora, minha mãe me abraçou e chorou de cansada pedindo ao Papai do Céu. Papai do céu, eu preciso que o Senhor nos ajude. O Daniel precisa dormir. Eu dependo do Senhor mais uma vez. Nos ajude, em nome de Jesus. Então eu caí no sono. E o exame deu tudo certo, não tinha nenhum problema no ouvido. Depois do exame, eu acordei irritado e muito agitado. Mas deu tudo certo. A minha mãe veio, me acalmou e fomos para casa normalmente. Atualmente estou com 16 anos. Eu passo bem hoje em dia. A minha mãe entrou na política pela causa dos autistas. Mas vou deixar isso para o outro vídeo. Recapitulando. Depois que passamos pelo pré-diagnóstico, minha mãe foi buscar um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, porque na época eu ainda era uma criança. Nessa época, minha mãe trabalhava como secretária de uma pediatra, e foi ali que aconteceu um verdadeiro milagre. A gente morava em Colatina, uma cidade do interior do Espírito Santo, que na época não tinha profissionais de neurologia infantil. Tudo tinha que ser na capital Vitória. Mas minha mãe é uma mulher de muita fé em Deus. Ela, como sempre, orou a Deus. Senhor Jesus, nesse momento o Senhor sabe que nós não temos condição de pagar uma consulta, mas o Senhor, que é o Deus de amor e provisão, o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Eu creio, Jesus. 7 dias se passaram e no trabalho da minha mãe apareceu uma mulher branca de cabelos escuros se apresentando como neuropediatra. Vamos chamá-la de Doutora Mary. Não quero revelar o nome dela, né, por questões de privacidade. Meu Deus, minha mãe ficou muito emocionada. Ela queria conversar com a médica que minha mãe trabalhava, mas a médica estava viajando. Foi aí que minha mãe ouviu uma voz dizendo: "É agora, minha filha, conte para ela a sua necessidade." Na tomada, minha mãe disse: Doutora Mary, meu filho Daniel está há uma semana com suspeita de autismo e... Antes da minha mãe terminar de falar, a doutora Mary disse: Oh, querida Adriana, o Daniel será o meu primeiro paciente. Uau! Aliás, miau! Minha mãe elogiou muito e agradeceu a Deus por mais esse milagre. Chegamos no consultório. Doutora Mary é muito legal, conversou bastante com a gente. E o diagnóstico de autismo com TDAH foi confirmado. Ela entregou o laudo e uma solicitação de acompanhamento com equipe multidisciplinada, que são os seguintes profissionais: psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. A doutora Mary ainda ressaltou que, legalmente, ou seja, se tratando de leis, as pessoas com autismo possuem direitos, assim como pessoas com deficiência. E aí são cenas para os próximos capítulos, porque realmente minha mãe teve que brigar muito. Em 2015, quando eu tinha 7 anos de idade, minha mãe conheceu a Berenice Piana, que é uma mãe que tem 3 filhos com autismo. Ela luta pela causa do TEA e ela é coautora da Lei 2764/12, lei que protege a pessoa com autismo no Brasil. Elas manteram contato por redes sociais. Em 2017, minha mãe foi chamada para entrar na política, depois que um vídeo dela viralizou. De tanto estudar os direitos dos autistas e participar dos movimentos, minha mãe começou a ajudar muitas famílias de forma voluntária, e dava certo para mim. Minha mãe aconselhava outras famílias. Em 2018, minha mãe veio candidata a deputada federal. Foi a 5ª mulher mais bem votada do Espírito Santo. Mesmo não tendo dinheiro, mas tendo uma coragem de mãe avassaladora, desde então, muitos foram os desafios. E minha mãe continua na política, ajudando muitos autistas, e eu evoluí muito. Eu tinha ecolalia. Se você não sabe, ecolalia é um distúrbio da fala onde a pessoa fala a mesma palavra ou frase repetidas vezes. Também tinha dificuldade enorme em comunicação e uma rigidez cognitiva grave. Se você não sabe, rigidez cognitiva é quando a pessoa tem dificuldade de mudar de ideia. Mas meus pais me ajudaram muito. O segredo é a família. Minha família, pai e mãe, foram fundamentais nesse processo. Meu pai me ajuda com princípios e valores. Minha mãe na fala e na interação social. Amo os meus pais. Enfim, este foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e comente e compartilhe.
É isso, tchau.